Cristiano Oliveira. Saudações, 1h07 da tarde, temperatura de 30 graus aqui no centro de Porto Alegre, subindo. 30 graus, uma tarde ensolarada de domingo. E nós estamos aí com posse de bola até as 3 da tarde. Hoje um programa estendido, porque os jogos da dupla Grenal vão acontecer às 6h15. Mais uma vez o duplex da Guaíba, uma das entidades mais tradicionais do rádio esportivo do Rio Grande do Sul. O duplex da Rádio Guaíba no fim da tarde de hoje, começo de noite, 6h15, com Inter e Flamengo no Beira-Rio, Atlético Paranaense e Grêmio direto de Curitiba, narrando o jogo do Beira-Rio, Luiz Magno, narrando o jogo direto de Curitiba, o Rafael Pfeiffer. O posse de bola está começando, o programa tem na produção o Pedro Alti, na mesa de áudio o Leonel de Souza, na central técnica o Celestino Neto e o Cleiton Lopes. E o programa tem também transmissão através da nossa live no YouTube, a nossa live no Facebook, para você, além do áudio, ter também acesso ao vídeo, as carinhas bonitas desse pessoal que vai fazer a bancada de hoje. É uma pena que não tenha as carinhas também do pessoal da mesa de áudio da produção, porque aí você fica absolutamente encantado, né? Com o nível, com o padrão de beleza desta equipe intransponível da Rádio Guaíba. Mas enfim, é o que temos para este momento. Domingo à tarde, deixa eu começar a acionar os nossos convidados aqui do Posse de Bola, todos eles respeitando o distanciamento social. Vivemos um momento atípico, você sabe. Então, a gente fala da mesa de debates, mas é no sentido figurado. A mesa está vazia e o pessoal, cada um dentro das suas respectivas casas, através de aplicativos, através de uma estrutura virtual que nós temos para fazer esse debate, cada um na sua casa. Deixa eu começar com Augusto Turcato. Seja bem-vindo ao programa, Turcato. Boa tarde. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, pessoal da mesa aqui, os ouvintes. Vamos até às 15, então, falando de Grêmio, de Inter, das coisas do futebol e tudo mais que aparecer. Exatamente. Amenidades, de um modo geral, né? Porque isso não vai faltar para nossa bancada, não tenho dúvida disso. Juno Martins, tudo bem, meu amigo? Boa tarde. Beleza, Cristiano, beleza, pessoal da mesa, direto aqui de Portugal, né, 9.000 quilômetros de distância, e ainda bem que, por um lado, a Covid nos trouxe essa mesa virtual, né, porque assim eu posso participar aqui da Guaíba mais uma vez. Que horas são aí, hein? Agora aqui são 3 horas de diferença, são 4 da tarde agora aqui. Aqui... É o horário de verão, né, entrou esse final de semana, horário de verão aqui, então fica mais fácil. Aqui em Porto Alegre, 30 graus e por aí? Chuva deixa eu ver aqui, 14 graus. 14 graus nesse momento. É a nossa globalização. Sim. De uma forma extraordinária. Esse está aqui em Porto Alegre, eu imagino pelo menos. Gabriel Pereira Reis, tudo bem, Gabriel? Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, Juno, Turcato. Um prazer. Sempre um prazer falar no entre aspas, no microfone da Guaíba, e eu tenho certeza que hoje será uma tarde de muito aprendizagem, né? Porque eu tô com 3 ídolos aí, participando ao lado de 3 ídolos, o Oliveira, o Turcato e o grande Juno, que não é gremista por detalhe. Qual é o detalhe que faltou para tu ser gremista, Juno? Nenhum. Não sou gremista porque eu não sou gremista. Não é porque não é e pronto. Muito bom. Não, mas a gente reconhece, né? A gente reconhece que o time do Grêmio, em vários momentos, coloca um estilo de jogo muito bonito, né? De se ver. E eu, como sou um amante do futebol, eu gosto de apreciar. Então, futebol acima do coloradismo, muitas vezes. Então tá, é nesse nível que a gente vai até às 3 da tarde aqui no programa, pedindo também a sua participação. Você deve mandar o seu recado, inclusive a sua sugestão de pauta para o programa, se você concorda, se você discorda do que está sendo dito, sempre com aquela educação tradicional que o ouvinte guaibeiro tem. O WhatsApp é o 993-887-532. Vou repetir, 51 é o código, você sabe, 993-887-532, WhatsApp para você participar aqui na programação da Guaíba. Augusto Turcato, um Grêmio com reservas hoje contra o Atlético Paranaense. Por quê, hein?
O Grêmio vai com time misto, vai poupar até o goleiro. É um misto até o frio, né? Vai ser poupado. Misto frio, isso bem frio. Mesmo mais frio do que tá fazendo em Portugal hoje. Eu não sei, porque o Grêmio jogou quinta em Porto Alegre, aí joga hoje em Curitiba, o cara pode ir de ônibus, se o cara quiser para Curitiba, joga na quinta-feira de novo aqui no Rio Grande do Sul. Nenhuma necessidade de poupar. Sério, a gente não sabe da fisiologia do Grêmio, ok, mas assim, precisava poupar o goleiro, por exemplo? Não precisava. O Grêmio tá na parte de baixo da tabela do Brasileirão. São 6 vagas para Libertadores para 2021. O Grêmio está buscando apenas a vaga via título da Libertadores e via título da Copa do Brasil. Não faz nenhum sentido. Todos os times estão conseguindo jogar 3 competições e só o Grêmio não tem essa permissão de não conseguir lidar com o Brasileirão, de sofrer os impactos da pandemia, sendo que todos sofreram. Um jogo perfeito para conseguir buscar os 3 pontos. O Atlético Paranaense em crise vai ter o autor na Casa Mata. Eu não sei, esse clube às vezes tem uma capacidade incrível de se auto-sabotar e eu acho que hoje é mais um desses dias. Pois usasse um termo muito interessante, autossabotagem. Eu durante um momento eu usava também, mas sabe porque eu não sei se é uma autossabotagem ou se é daqui a pouco preparar o terreno pra desculpa ficar pronta. Porque daqui a pouco não ganha e começa, não, mas é que nós preservamos, tudo bem, preservou porque quis, né? Olha só, a gente entende que não dá pra ir com força máxima sempre, mas, como tu disseste, o Grêmio joga hoje, que é domingo, volta a jogar só quinta-feira, e quinta-feira não vai jogar contra o Bayern de Munique, vai ser contra o Juventude, né? Não, e se fosse o Bayern em Porto Alegre não ia ter problema também, porque assim, em Porto Alegre, mas é impressionante. É um voo a Curitiba, se fosse o jogo no Ceará, beleza, como o Grêmio já fez, botou o time inteiro reserva e empatou em 1-1. Eu acho que o Grêmio simplesmente não gosta de jogar Brasileirão, ele não quer jogar Brasileirão, o que é muito estranho, mas porque o clube tem estrutura. Deixa eu te dizer uma coisa, tá? Tu falaste desse empate do Grêmio lá contra o Ceará, foi no começo do campeonato. Eu não vou nem pegar os outros jogos, tá? Aquele empate com o Corinthians em casa, alguns outros tropeços que teve o Grêmio. O Grêmio somou 1 ponto contra o Ceará. Se tivesse somado 3, se tivesse vencido só esse jogo do Ceará, tá? O Grêmio não seria o 13º do Campeonato Brasileiro, seria o 8º. Já é bem diferente, né? Eu não sei se... Não sei, o clube talvez seja incapaz de se planejar por 38 rodadas. Aí o Grêmio se propõe a jogar no ano inteiro 30 jogos, 32 jogos, que é o que? A Libertadores inteira, se tu for até o final. É o mata-mata da Copa do Brasil, aí Grenais e finais de Gauchão. Isso é o que? 30, 35 jogos o ano inteiro. Menos jogos que o Brasileirão todo. O Grêmio se propõe a 375 dias do ano, uma temporada inteira, contrata um elenco inteiro para jogar apenas esses jogos. E isso é aceito? Isso é tido como normal? Não, beleza, pois mas o Grêmio prioriza as Copas, não pode. Não pode. Gabriel Pereira Reis, é por aí? Olha, eu concordo com o Turcato. O Grêmio esse ano parece que está com uma certa dificuldade em tomar algumas decisões, né? E com relação à frase do Turcato se auto-sabotar, dá para buscar, se pegar um acontecimento mais recente, a gente pode pegar o episódio do jogo de quinta-feira na Libertadores. Começar com o Robinho, por exemplo, de titular num jogo que eu considerava decisivo, porque a primeira posição seria muito importante. Ela veio por causa do outro jogo, a primeira posição, né? Por causa do jogo do Inter. Sim, porque o Inter foi incompetente lá contra o... E planejou mal o jogo, né? Exatamente. E outra, olha que curioso, a pontuação do Grêmio, que é primeiro colocado, é inferior ao do segundo colocado, que o Grêmio vai pegar vai ter, exatamente, que o Grêmio vai ter uma vantagem, que é decidir em casa, que sem público é um negócio que, né... não faz tanta diferença. É o teu gramado e tal, mas é a tua casa, mas no fim não tem a pressão externa. Não. E a gente sabe, né, Turcato, e Juno, né, que a presença da torcida é muito importante. Ela faz uma diferença. Se a gente for pegar alguns cenários desse ano, por exemplo,
o Grêmio empatou com o Flamengo no Maracanã. Com gol de quem? PP. Da base. Do PP. Da base. Não foi do menino Everton que a gente trouxe lá de São Paulo. Everton Cardoso. Que tá há 2 anos sem jogar bola. Tem o jogo do Palmeiras também, do Ferreirinha. Exatamente, que nos salvou aos 45. Ferreirinha, por ter salvado o Grêmio, foi arquivado. Ele fez o gol aos 49 e foi arquivado depois. Mas sabe que isso é uma coisa que vem acontecendo no Grêmio, né? Vem acontecendo. Eu lembro de... E olha, eu não sou um fã do Rodrigues, tá? Eu acho um zagueiro absolutamente limitado, o Rodrigues. Mas o Rodrigues, ele entrou num Grenal de Libertadores na Fogueira e fez um baita jogo. Fogueira. Uma semana depois, ele foi melhor em campo na vitória do Grêmio contra a Católica na Arena, pela Libertadores. Até gol fez. Até gol fez. E depois disso, ele não jogou mais. Ele foi entrar num segundo tempo contra o Santos, depois que o Paulo Miranda se machucou. O Ferreira entrou, salvou a pele do Grêmio. O Ferreira, com todo aquele tamanho dele, todo aquele porte que ele tem, deve ter 1,70 m, mas fez lá um golaço de cabeça contra o Palmeiras aos 50 do segundo tempo, um escanteio que ele cavou, e ele fez o gol. Foi arquivado depois disso. É por aí. Foi arquivado. Compensação. O Darlan foi titular em Grenal e tudo mais, foi titular vários jogos. Aí o Tassiano resolveu que não ia sair, ficou. O Robinho começou a jogar, o Darlan nem relacionado foi. Aí voltou a ser relacionado no jogo passado e tal. E provavelmente vai jogar hoje. Não faz sentido. Tipo, isso é uma política de futebol, de aproveitamento, especialmente da base, né? Porque se fosse ao contrário, se fosse o David Braz que tivesse feito aquele gol contra a Católica, o Grenal, se fosse o Everton Cardoso que tivesse feito o gol contra o Palmeiras, eu duvido que eles iam ser arquivados, iam ser deixados em segundo plano para acomodar veteranos cascudos, entre aspas. Se o gol fosse do Robinho, por exemplo, ele seria capitão no jogo seguinte, né? Não tenho nenhuma dúvida, não tenho. Ô, Turcato, sobre isso, Turcato, Oliveira e Juno, o Grêmio, avaliação do clube, tá? O Grêmio tem um zagueiro que, segundo a avaliação do clube, vale 52 milhões de reais, que é o garoto Juan. Que é o garoto Juan, e o menino não joga. Então eu vou te dizer o seguinte... Não vende, isso é... Deixa eu dar uma informação para vocês. Deixa eu dar uma informação para vocês. Eu tô em paralelo aqui com a Rádio Guaíba, eu tô fazendo alguns jogos pela aquela plataforma Maicujo, uma parceria com a CBF TV para desses jogos de base. Tenho feito jogos do Sub-17, Sub-20 e fiz do Brasileiro de Aspirantes. Fiz jogo desse garoto Juan, ele é o capitão do time de aspirantes do Grêmio. O Grêmio, o jogo que eu fiz, ganhou por 3-0 do Paraná, não passou nem o Wi-Fi pelo Juan. Pois é, por isso... E aí tá aí, o Grêmio aproveitando... Fala, Turcato. Não, vai lá. Não, eu ia falar isso aí, porque provavelmente no sentido que tu falou, o Grêmio fica jogando com o David Braz, com o Paulo Miranda, tem um ativo no banco que não usa, tem um ativo no gol que mandou para Dallas, que foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-23, o Grêmio tem o Júlio César no gol, que não joga faz mais de um ano, recebendo salário, e o Felipe Mejolaro está no Dallas sendo convocado para a Seleção Brasileira. Quer dizer, a Seleção Brasileira tá errada e o Grêmio tá certo. É por aí. Ô Juno, tu estás distante, está em Portugal, mas acompanha evidentemente o dia a dia da dupla Granal, especialmente do Inter, te acompanha pelo teu Twitter. Mas só pra gente não fugir do Grêmio nesse primeiro bloco, os blocos hoje, até pra avisar o nosso ouvinte, serão mais curtos em função das propagandas políticas que a gente é obrigado a rodar. Mas para não fugir desse assunto de Grêmio no primeiro bloco, o que pode explicar daqui a pouco esse ressurgimento surpreendente do Tassiano, que de carta fora do baralho passou a ser um 12º jogador do Renato? Acho que pela escolha do técnico, né? E gostar de jogadores mais rodados, né? Não aproveitar tanto o jogador de base, não enxergar que o jogador da base ele pode, além de render um valor monetário para o clube, um valor também dentro de campo, né? O Diego Rosa é um jogador que para mim deveria ter sido mais utilizado dentro do Grêmio desde 2018 e daí foi vendido sem ter vestido a camisa do Grêmio, sem a torcida saber quem é o jogador, como ele joga, se ele bate com o pé direito, bate com o pé esquerdo, qual o número da camisa ele utilizar, o que ele poderia fazer, né? Então... TT também, né? Eu não entendo.
Sim, outro jogador também. Que até tem a questão de ele tentar jogar no carteiraço, né? Mas, enfim, poderia também ter tido mais tempo de jogo, né? Minutagem, como gostam de dizer ultimamente, né? Poderia ter jogado também. Poderia jogar junto com o Everton, junto com o PP, jogadores aí que muitas vezes resolvem uma partida, né? Muitas vezes é melhor ter um jogador da base que seja mediano, a base está aí para formar jogador médio, não só craque, né? Exato. Então, por que não utilizar? Eu também fico com essa dúvida. Tu não consegue formar, sei lá, 15 jogadores craque na base, tu vai formar 2, 3, tu vai formar uns medianos que vão conseguir levar o time adiante. De repente tu vai conseguir aproveitar um ou outro no gauchão. O gauchão deveria servir para isso, né? Mas aí tu falou, Juno, TT, o carteiraço. Eu, de repente, até o Renato queria aproveitar ele de uma forma ou outra, e o cara disse, não, TT tem que jogar, e parece que o Renato às vezes gosta de botar a convicção dele à frente do bem-estar do clube. Pô, o Grêmio podia ter planejado em 2019 com TT e PP, e de repente vendia o Everton em 2019 por um valor maior que vendeu hoje. De ter TT de um lado, PP do outro. Imagina que ataque seria, hein? Eu estando aqui de fora do país, né, vendo, até conversando com algumas pessoas que trabalham com scout aqui em Portugal, que eles não entendem como muitos jogadores são muito mal utilizados no Brasil, né? Se não sair, a gente tem aquela, vamos dizer assim, uma lenda urbana que a base só forma craque no Brasil. A gente já acostumou a ter isso, né? Tem a seleção brasileira e muito tempo de muitos jogadores terem um grau técnico muito grande, né? E aí a gente vê um jogador mais médio, assim, que muitas vezes ele complementa o time e não ser utilizado, né? Que ele às vezes... É curioso, né? Aqui eles usam bastante, exportam bastante jogadores do Brasil com essas características para clubes daqui, né? Muitas vezes está precisando de uma característica específica, eles buscam no Brasil porque é mais fácil, né? Sabe o que é curioso, gente? Tu sabe o que acontece? O Juno foi cirúrgico ali numa colocação dele, que a base não forma só craques, mas jogadores medianos, né? Sabe o que aconteceu quando o Grêmio usou um jogador mediano da base? O Grêmio foi... O garoto deu uma boa resposta, uma resposta razoável, e rendeu dinheiro pro clube, que foi o caso do Jailson, que não é um craque, um jogador mediano. Jogador físico, que correspondeu bem ali na primeira função, e mesmo ele sendo mediano, o que aconteceu? A Europa olhou para ele e disse, não, peraí, é um jogador mediano, mas tem 21, 22 anos, tá valendo a pena colocar lá 10, 15, 20 milhões de reais. Agora eu não sei se isso vai acontecer, por exemplo, com o Lucas Silva e com o Robinho. Mas eu vou te dar outro. Vai... Eu vou te dar outro jogador mediano, mas com aquela estrelinha depois do mediano, que é por ter participado também da final de Copa do Brasil. O Pedro Rocha, ele não é um craque, né? Mas naquele momento era muito mais útil ter um Pedro Rocha no time do que um próprio Fernandinho, que viria a ser titular depois, embora tenha feito gol em final de Libertadores, deu uma atrasada ali no Cebolinha também, né? Sim, o Fernandinho foi dar resposta no último semestre de contrato dele. O Grêmio contratou o Fernandinho em 2014. Olha só, pessoal, 1h25 agora, por conta dessa proximidade nossa com a política, a gente tem que cumprir aqui algumas obrigações. Eu tenho que chamar um intervalo para algumas inserções políticas obrigatórias em pouquíssimos minutos. 2 minutos e meio, é isso, Leonel? 3 minutinhos, a gente já volta aqui com o Posse de Bola, recebendo o Augusto Turcato, o Juno Martins e o Gabriel Pereira Reis. E na volta dessa pequena inserção, eu vou trazer algumas mensagens do pessoal que está participando pelo WhatsApp com a gente. Fique ligado. Você está ouvindo na Guaíba. Posse de Bola. 1h30, em instantes marca o nosso sinal. Esse é o Posse de Bola, trazendo, como eu prometi, alguns recados pelo nosso WhatsApp. O Roberto mandou o seguinte: não dá mais pra aguentar o lento do Robinho e também Tassiano e Isaac. Tá brabo por aqui o Roberto. O Regis de Gravataí também tá ligado com a gente, grande Regis. Humberto Garcia também participando do programa. Tá aí o sinal da 1h30 da tarde. Boa tarde, amigos. Nesse Brasileiro, meu dever é só secar o Inter, porque o Grêmio eu larguei de mão. Renato não dá mais, diz o JB Linhares, da cidade de Bagé. Voltando a ser guaibeiro com esperança da vitória do meu Inter. Luiz Coelho de Torres, Rio Grande do Sul. Valeu, Luiz.
A situação do Grêmio é muito simples de se explicar. O clube se tornou refém de uma estátua. É o recado do Paulo Sérgio, que está participando com a gente. São alguns dos recados que chegam pelo WhatsApp. Daqui a pouco eu trago mais uma leva aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 51993-887-532. Sobre o que nós falávamos antes de chamar aqui esse intervalo, de jogador da base, de aproveitar ou não aproveitar o jogador da base e tal, especialmente aqueles que são médios, o que não é o caso do TT. O TT é um projeto de craque, que pode vir a ser craque ou não, mas um jogador médio que venha da categoria de base, ele vai ser um jogador que vai receber 5, 6, 7 vezes menos do que um Robinho da vida, por exemplo, do que um Thiago Neves da vida, ou para pegar um exemplo do Inter, do que um Marcos Guilherme da vida e por aí vai, que são jogadores mais conhecidos, também com uma qualidade mediana, mas que ganham muito mais. Então, para mim, sempre vale mais a pena apostar em relação à categoria de base. Deixa eu ouvir do Juno, já colocando o Inter na nossa conversa também, porque o Inter pega o Flamengo hoje. O que dá para esperar desse Inter, Juno? Um time que preservou na Copa Libertadores e estabeleceu como foco nesse momento a briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, liderança essa que neste momento pertence, inclusive, ao Internacional. Inter e Flamengo, o que se pode projetar por parte do Inter, hein, Juno? Acho que é um time competitivo, né? Um time que vai buscar tentar vencer aí, para mim, o melhor time brasileiro do momento, que tem o melhor grupo, tem os melhores jogadores em qualidade individual e está se acertando coletivamente agora com um novo treinador, né? Um pouco, podemos até dizer que seria uma evolução do que o Jorge Jesus tinha feito ano passado. Claro que eu não vou comparar, não sou louco de comparar as ideias de jogo, tem algumas questões totalmente diferentes, por escolas diferentes de cada treinador, mas vai ser um jogo interessante, importante. Acho que um jogo que vai ter muitos gols aí, porque são duas equipes que buscam um ataque a todo momento, de cada um da sua forma, né? O Inter, de repente, pode jogar um pouco mais cauteloso, de repente, no início, esperar um pouco para ver qual vai ser a estratégia do Flamengo ao atacar, depois para poder contragolpear. Mas espero um bom jogo, né? Um jogo, de repente, acho que de dois times aí que vêm desempenhando com erros e acertos, mas vem desempenhando dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que se pegar o histórico recente, se pegar desde o início da competição, o Inter e Flamengo, embora estejam hoje com a mesma pontuação, eles passaram por momentos distintos, né? O Inter começou muito bem, começou o Campeonato Brasileiro bem, assumiu liderança logo de cara, e o Flamengo começou com vários tropeços. Depois, foi a vez de o Inter passar por uma instabilidade muito forte, né? Que foi aquela fase ali de derrota para Goiás com 1 a menos, de derrota para Fortaleza, de empate com Bahia em casa, e foi quando o Flamengo começou a crescer. E aí, se pegar as últimas rodadas do Inter, o Inter é um time que vence o Vasco por 2 a 0 sem sofrer riscos contra o Vasco, eu comentei esse jogo. 5 a 3 no Sport, um jogo cheio de gols, com o ataque funcionando muito, especialmente depois que entraram Galhardo e Yuri Alberto. Se pegar os jogos anteriores, vitória contra o Atlético Paranaense, essa no aperto, no sufoco, mas uma vitória. Vitória contra o Red Bull Bragantino também sem sofrer riscos. Antes disso teve um empate na Arena, que mesmo do jeito que foi, acho que empatar, tirar um ponto, sair da Arena com 1 ponto é algo para ser realmente elogiado. Então é um Inter que voltou a crescer nesse Campeonato Brasileiro. Só que hoje tem um adversário que mesmo cheio de desfalques é dificílimo, né? O melhor plantel do Brasil, muito, que é esse Flamengo do Dome, né? Sim. Vai ser um jogo bem difícil, mas eu acho que a característica de transição do Inter, acho que casa com alguns erros da transição defensiva do Flamengo. Acho que o Inter pode, de repente, explorar bastante isso com o Edenilson, com o Patrick, que se tiver um dia inspirado, são jogadores que podem agredir a defesa adversária, né? Mas em contrapartida, o Inter também tem algumas questões aí, principalmente com as laterais, né? Tem muitas falhas ali na cobertura das laterais e também tem a questão da entrelinha ali, que quando joga muitas vezes o Lindoso, ele cede alguns espaços quando ele sai para fazer a cobertura do espaço. Ali, de repente, o Flamengo pode aproveitar, porque tem jogadores de qualidade, como o Vitinho, o Everton Ribeiro, jogadores que têm um toque curto rápido, tem também o entendimento de jogo para poder fazer
um chute de média e longa distância, que é bem perigoso, principalmente o Vitinho ali na frente da área, né? Então vai ser um jogo bem que o time que tiver mais ligado, assim, concentrado, de repente pode vencer os 3 pontos, né? Mas eu acredito que de repente possa ser um empate. Independente da circunstância do adversário, o Inter sempre compete, né? Isso. Mesmo que o Inter seja desfalcado, que o adversário seja completo, que seja um contexto adverso, o Inter sempre vai competir, o Inter sempre vai vender caro qualquer que for o resultado. Ele briga para ganhar, ou ele briga e consegue empatar, mesmo quando ele perde, ele vende caro. É isso que precisa, porque, falar a verdade, o Inter tem o pior elenco entre os 3 primeiros jogos, mas é inferior ao do Palmeiras, pau a pau com o Grêmio, que está embaixo, e está aí, líder do Brasileirão, com um trabalho. E o único asterisco que pode botar no trabalho do Corinthians são os Grenais, que o Grenal realmente tem um peso gigantesco e o Inter não consegue ganhar, conseguiu fazer gol agora só. A paixão pelo músculo. Fora também, isso, né? tipo, é difícil. Fora o Grenal, nossa, não é só tirar o Grenal, porque o Grenal é muito importante. Mas, tirando o Grenal, o trabalho com ele não tem o que botar defeito. Ele tem um elenco muito curto, muito limitado. Ele perdeu o melhor centroavante que o Inter já teve na década. Perdeu o melhor lateral direito que o Inter já teve na década também, acho que depois do Ceará, o melhor lateral direito. E tá aí, sendo líder do Brasileirão, se classificou na Libertadores. Beleza, ficou em segundo num grupo que provavelmente tiraria segundo. E tá aí, sabe, competindo e vendendo cara todos os jogos. É isso que eu ia querer do meu time, sabe? Eu acho que o que sustenta o Inter nas primeiras posições é o trabalho do técnico, mesmo que tenha algumas questões que ele poderia ter rever, de escalação, de alterações durante a partida, momento de fazer alteração. Claro. E também o Thiago Galhardo, que é um jogador que tá, eu acho que no melhor momento da carreira dele, mesmo com 30 anos, eu acho que ele chegou numa maturidade como jogador, que o coloca aí como um dos melhores jogadores do brasileiro, do Brasil no momento, né? Tu vê a diferença que faz um bom treinador, né? O Thiago Galhardo tem 31 anos, vai saber se ele tivesse cruzado por um bom treinador quando ele tivesse 21, 22 anos, se a carreira do cara não fosse diferente, né? O próprio William Arão falou no passado sobre o Jorge Jesus. Eu acho que tem questão de cabeça também, né? Acho que isso muda. A gente pega o próprio exemplo do Maicon no Grêmio, né? O Maicon no Grêmio era um jogador, muitas vezes, totalmente diferente do que ele é hoje. Foi no Grêmio agora, né? Nesses últimos anos. Jogador que entendeu que ele precisava jogar em uma posição, um posicionamento diferente, uma função totalmente um pouco diferente, para poder desempenhar o melhor que ele poderia para a equipe, né? Isso também pesa bastante. Sim, claro. Óbvio que a cabeça e a experiência do cara, mas se tu tem informação desde cedo e tu tem uma cabeça pronta para melhorar, uma mentalidade de melhorar o tempo todo, isso faz muita diferença. Thiago Galhardo com 31 anos, uma contratação, quando foi no começo da temporada, uma contratação tipo, legal, Thiago Galhardo, uma boa contratação. Mas é tipo o melhor jogador do Brasil, brasileiro esse ano, assistência, gol, fundamental, sabe? Isso tem todo treinador. A gente questiona as escolhas do Musto o tempo todo, e aí a gente pode até botar naquele termo de bruxismo. Beleza, acho que todo mundo tem os seus bruxismos, os seus bruxos, o jogador de confiança que ele coloca para jogar. Isso pode ser questionável, mas ao mesmo tempo ele trouxe o Sarabia, que é um jogador que jogou com ele no Racing, jogou muito bem. Então, o Inter está aí lutando em todas as frentes. Claro que não vai conseguir ganhar todas as frentes, nem o Flamengo conseguiu, mas está competindo em todas as frentes. Se for eliminado por Boca, é uma eliminação completamente normal que pode acontecer. Vai vender caro. Alguém consegue imaginar o Inter perdendo aqui, perdendo lá, até pode perder eventualmente, mas vai vender caro, vai competir, e é isso que precisa fazer. Principalmente quando você não tem um elenco tão bom assim, tem que competir sempre, porque não vai ter o talento individual para resolver, como o Palmeiras tem às vezes. Olha só, o time provável do Flamengo para hoje, tá? Desse jogo 6h15, atenção pro horário, 6h15. Flamengo vai com Hugo Souza, Isla, Gustavo Henrique, Natan e Felipe Luiz, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Vitinho, Michael e Pedro. Esse é o time do Flamengo. Gabriel Reis desfalcado e bom, né? Desfalcado, não tem Diego Alves, não tem o próprio Bruno Henrique, que tá suspenso, não tem o Gabigol, não tem o Arrascaeta. Cara, são muitos os desfalques. Olha só, Bruno Henrique suspenso, Rodrigo Caio reforço muscular,
Diego Alves, Diego, Arrascaeta e Gabigol lesionados. É muita gente boa, mas ainda assim a nominata é fantástica desse Flamengo. Continua sendo o melhor time do Brasil, Flamengo, na nominata? Eu acho que é, né? Eu acho que não tem que fugir. Era o melhor elenco e, obviamente, se saísse 4, 5, 6 peças, ia continuar um bom time. Claro que são peças muito importantes, né? Gabigol, Bruno Henrique, os caras, basicamente os pilares que levaram o Flamengo a ser campeão da Libertadores em 2019. O treinador faz um trabalho um pouco inferior ao Jesus, assim, mas, enfim, não tem tanto tempo para treinar. Ainda é o melhor elenco, mas o Inter é o time que compete, é o time que vem de cara tudo. Talvez um Flamengo desentrosado, beleza, tem um bom elenco, mas esses jogadores jogando junto certamente não tiveram muitos minutos de treino. Deixa eu colocar a pergunta. Deixa eu colocar a pergunta de uma outra forma, tá? O Atlético Mineiro jogou ontem e tropeçou, empatou com o Sport 0-0. O Atlético Mineiro chegou ao mesmo número de jogos, mas como o Inter e o Flamengo vão jogar hoje, o Atlético vai voltar a ter um jogo a menos. O empate mantém o Inter na liderança, mesmo o jogo sendo no Beira-Rio. Vocês acreditam que o empate é um bom resultado ou é o momento de aproveitar esse Flamengo desfalcado e tentar buscar 3 pontos de vantagem e abrir uma folga para cima do Flamengo? Olha, Cristiano, eu acho que o Cudê e o Inter já deram um recado, né? Pouparam os jogadores na Libertadores para estar jogando esse jogo. Então eles vão buscar os 3 pontos. Jogar para ganhar, né? Para ganhar. Eu vou dizer uma coisa, tá? Deixa eu só dizer uma coisa antes, só para não perder esse gancho, tá? Não é porque o Inter perdeu o jogo meio de semana e vai pegar o Boca agora na Libertadores, não é por isso que eu vou mudar de ideia. Eu pensava uma coisa antes do jogo, continuo pensando. Para mim foi um acerto do Cudê colocar reservas meio de semana na Libertadores. Porque o Inter, ele estava virtualmente classificado. E mesmo que não perdesse, mesmo que empatasse o jogo, ele também passaria em segundo. A única forma de passar em primeiro era se ganhasse. Então, assim, gente, o Inter não ganha. Nenhum de nós aqui chegou aos 40 anos, tá? Nenhum de nós viu o Inter ser campeão brasileiro. Há 41 anos que o Inter não vence um campeonato brasileiro. O Inter é o líder do campeonato e pode hoje, se vencer, abrir 3 pontos do Flamengo e abrir 5 do Atlético Mineiro, que ontem empatou. Então vem cá, é hora de priorizar o campeonato brasileiro. Eu entendi o Cudê por ter escalado reserva meio de semana. Eu achei a decisão correta, era uma viagem longa. A gente faz o Cudê e qualquer um de nós nas nossas vidas, a gente faz planos baseados nas coisas que são mais previsíveis de acontecer, né? Era previsível que o Grêmio fosse ganhar e seria primeiro. E como não tem mais o ranqueamento de o primeiro pegar o 16º, é sorteio, beleza, o teu númerozinho fica para assistir em casa depois. Mas se pensa na frente, o Inter ia ser segundo de toda forma. Então não tem por que tu jogar um jogo para ser primeiro, sendo que previsivelmente não ia adiantar nada, porque o Grêmio ia ganhar o seu jogo. Eu achei acertada a decisão e eu acho que o Inter hoje tem que vencer o jogo. O Flamengo está desfalcado, a gente pode dizer, mas depois ainda vão ter 20 rodadas do Brasileirão. Mas no Brasileirão se vence todas as rodadas. E Brasileirão tu vence aproveitando as oportunidades. O Inter tem a melhor oportunidade possível de vencer o Flamengo hoje. O Flamengo, né, todo o elenco bom que tem, mas não está com o time titular, está com metade de reserva. Eu acho empate mau resultado. Apesar de ter mais campeonato, mas a gente precisa vencer hoje. Uhum. É isso aí, pessoal? Sim. Eu acho que eu não vejo o empate como um mau resultado. Eu acho que pela circunstância de jogo e pela qualificação do grupo do Flamengo, eu acho que um empate dependendo como for a partida também, né? Não vai ser um bom resultado. Mas aí o empate do Flamengo sempre vai ser um bom resultado. Porque agora o Flamengo está desfalcado. O Flamengo titular, obviamente, seria um bom resultado. Eu acho que é um resultado ok, assim, um resultado que acontece. Eu acho que jogos entre Inter e Flamengo, Inter e Palmeiras se troca pontos. Mas em casa, liderança, Flamengo desfalcado, é a melhor oportunidade para vencer o Flamengo agora. Eu dei uma... Sim, concordo. Vai, pode ir. Eu não sou tão cudezista como o Turcato. Mas eu acho sim que algumas peças, por exemplo, o Thiago Galhardo, que tem uma carreira
medíocre no sentido de médio, né? O Galhardo ser goleador e ele estar jogando o que joga é mão do treinador, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas eu não posso também deixar de olhar em que eu senti uma leve passada de pano do Turcato pro bruxismo do Kudê. Né? Cara, deixa eu concluir. A gente briga fora daqui. Eu senti uma certa passada de pano do Turcato no bruxismo do Kudê com, por exemplo, o Musto, que vem comprometendo o time sistematicamente, tá? E outra coisa, a gente não pode esquecer que o Colorado aí, ele se classifica para a fase de mata na Libertadores devido àquele gol do Bosquilha aos 47 da segunda etapa, numa partida em que ele toma 3 gols do América de Cali. 3 gols. A gente não pode esquecer que esse mesmo Colorado aí, que o Turcato reservou tantos elogios, e com merecimento, o Colorado faz uma temporada muito boa. Mas a gente não pode esquecer que este Colorado aí tomou 3 gols do Sport. Tá, mas o Sport fez uma bagunça aqui na arena. Não, a gente tem que olhar para aquele jogo de forma isolada. Então, assim, eu acho o trabalho do Kudê, com o que ele tem em mãos, maravilhoso. Eu acho ele um bom... Se a gente pegar os números do Internacional no Campeonato Brasileiro, o Internacional, na maioria ali do que tange a chute, a finalização, a não tomar gols, ele só perde para o Flamengo. Isso é trabalho, isso é treinador, principalmente pelo que ele tem em mãos. Que o Internacional, ele tem um elenco médio, não passa disso. E sim, eu acho que o Kudê faz um grande trabalho, dá para ter esse sentimento de ilusão, de acreditar, mas assim, ó, se o Internacional empatar hoje com o Flamengo, se o Internacional... E não é corneta, tá? Eu olho com frieza pro Flamengo. Flamengo e River Plate, para mim, são os 2 grandes do futebol sul-americano há 2 temporadas e vão continuar sobrando. O Internacional, se empatar com o Flamengo no Beira-Rio hoje, pode considerar a vitória. Eu vou te dizer o seguinte sobre o Inter, tá? Gente, eu vou dizer o seguinte sobre o Inter, tá? Eu acho o trabalho do Kudê um trabalho bem feito, um bom trabalho, naquela escada. Até publiquei um vídeo sobre isso esses dias. Naquela escadinha ali de péssimo, ruim, médio, bom ou ótimo, eu acho que já dá pra colocar assim na régua do bom o trabalho do Kudê. O que não quer dizer que ele não deve sofrer críticas, tá? Eu entendo todos os argumentos que ele usa, porque a saída de bola, porque isso, porque aquilo, tá? Eu entendo, mas pra mim não há absolutamente nenhuma justificativa pro Moledo ser reserva do Inter. Eu acho o Moledo o melhor zagueiro que o Inter tem. O Moledo é mais zagueiro que o Cuesta, minha opinião, pelo menos. Sim. A insistência no Musto é algo que o Kudê precisa ser criticado. Agora, se olha pra tabela do Campeonato Brasileiro, alguém falou que o Inter tem o pior elenco dos 3 primeiros. Eu acho que não. Eu acho que tem o pior elenco dos 4 primeiros. Eu acho que o elenco do São Paulo é melhor que o do Inter também. Acho que o Inter tem... o Palmeiras, que é melhor também. Isso, Palmeiras. Eu acho que o elenco do Grêmio é melhor que o do Inter também. Então, se o Inter é o líder do campeonato, é porque alguma coisa de muito boa o técnico faz também, né? Não, sim, e foi justamente isso que eu falei. O trabalho do Kudê é visível. É um bom trabalho. Ele tá entregando... Não, é um bom trabalho. Ele tá entregando resultado. Tem um pessoal na imprensa aí, né? Não escutei na Guaíba isso, mas tem um pessoal na imprensa aí que acha que tá na hora de mudança. Não sei se esse é o caminho. Eu ouvi esse pessoal também. Vai mudar o cara que é o líder do campeonato. O que sobra pro Ceará, que é o 8º? Pois é. Eu ouvi esse pessoal também. Sobre a acusação de defensoria dos bruxismos. Vai. Obviamente o Musto destoa do que o Kudê entrega no... É inexplicável. Como trabalho. É inexplicável.
É óbvio, a explicação é fora dos Estados Unidos, é um cara que o Cudê confia. Mas se o Cudê tivesse trazido André, Marinho, Tardelli, Thiago Neves e Robinho, eu não teria margem para aceitar ele. Mas como ele não fez, eu acho que ele tem essa margenzinha aí. Ô Turcato, o Cudê trouxe um atacante, o Fernandes. Esse rapaz é o Herrera. Ele não farda aqui na Mopan, no meu bairro. É o Potker que habla. Tá? E aí, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? O Internacional tá deixando escapar o Cezinha. Um guri que é camisa 10 clássico. Também, que já era para ter renovado, que era para estar recebendo oportunidade. O Internacional tem na base um lateral um menino, lateral direito, que eu não recordo o nome dele. Lucas Mazetti. Exatamente. Que não precisava ter contratado o Rodinei, não precisava ter contratado nem o Saravia. Então ele não tem uma parcelinha de bruxismo. A parcelinha dele... Não, mas o Rodinei é bruxo dele agora, não é, né? Não tô falando do Rodinei, eu tô falando do Musso, tô falando do Saravia, tô falando do Fernandes. Ok. Eu não sei se o teu microfone tá falhando aí. Tá bom. Tá bom. Não, só uma coisa importante, tá? Antes de eu chamar aqui mais um intervalo pra gente, o Leandro Fernandes, eu concordo em gênero, número e grau, tá? Esse rapaz, pra deixar uma coisa muito clara, ele deixou o Inter pendurado no pincel num jogo contra o América de Cali. Não, contra o América de Cali, porque ele resolveu dar uma bordoada no cara fora do campo, tomou um cartão amarelo. 2 minutos depois, ele deu um coice no cara na barreira e foi expulso. Deixou o Inter no pincel. O Inter podia ganhar aquele jogo e não ganhou. Exatamente. Sim. E é o cara cascudo, né? Cascudo. E que faria do Internacional líder. E tem mais um, tá? O Internacional, além do Cezinha, além desse garoto da lateral direito aí, o Internacional tem um outro menino que jogou a última Copa São Paulo. O Guri, primeiro volante, cabeça de área, também é bom. Eu vou... sendo aproveitado por... E tem outro que talvez não seja pra agora, mas pra um futuro próximo, tá? Tem um menino da base chamado Lucas Ramos, que é um volante de infiltração. Ele me lembra, eu não vou comparar a parte técnica, então eu não gosto de fazer isso, eu vou comparar a característica, tá? Ele me lembra muito o Edenilson na sua boa fase. Ele é um volante de infiltração, ele é um volante que aparece na área, é um cara que conduz a bola e também sabe jogar curto quando precisa. Ele é um meio-campista que avança, que progride, não é aquele meia que desarma e fica parado, não. Ele desarma e progride junto com o time e faz o time progredir com ele. Eu gostei muito do que vi desse rapaz, Lucas Ramos. Então, assim, a base do Inter passou por um período em que ela foi sucateada naquela gestão Vitório Pífero, mas aos poucos ela começa a apresentar coisas boas. Esse Lucas Mazetti é um lateral direito que tem um poder de cruzamento impressionante. O cruzamento desse rapaz é um negócio para ser enquadrado. É fantástico esse poder que ele tem, tá? De cruzamento. Lucas Ramos é um bom jogador. O próprio Praxedes no principal hoje... Vem cá, o Praxedes, ele tá jogando pra quem tá no seu primeiro ano de profissional, ele não comprometeu nenhuma vez sequer. Tem jogos que ele fica um pouco apagado, daqui a pouco acende, o que é normal, é o primeiro ano dele como profissional. Esse rapaz, com sequência, vai ser titular do Inter aí em poucos anos, tá? Então, aos poucos começam a aparecer coisas boas na base. O problema, aí você pega o exemplo que deram agora, que é o Cezinha. Bom, depois das ruas a gente amplia mais essa questão, porque o que está acontecendo com o Cezinha já aconteceu no Inter há pouco tempo atrás, inclusive com o mesmo clube, que é o Três Passos, o clube que pertence o Cezinha e que pertencia ao Luiz Henrique, que foi pro Botafogo, que é o mesmo clube que é o Cezinha. Cara, é exatamente a mesma coisa. O problema de contrato, o clube de formação, o clube que quer e possivelmente o desfecho vai ser o mesmo também. Mas isso, depois das duas, a gente amplia, 5-2 agora, tem uma inserção política pra gente fazer e a gente volta, porque o Posse de Bola vai até às 3 horas e eu volto, como de praxe, sempre depois do intervalo, trazendo uma leva de participações pelo WhatsApp. 2 horas tem o Guaíba Notícias também, com o Guilherme Kepler, e a gente já volta. Ufa, voltamos, 2:06 da tarde, voltamos com o Posse de Bola até às 3 horas.
Para quem está chegando agora, os nossos convidados do programa de hoje, todos virtualmente, são Augusto Turcato, Juno Martins e o Gabriel Pereira Reis. Mensagens participando com a gente, o Carlos de Porto Alegre, prezado Cristiano, pessoal que participa do programa, boa tarde. E o garoto de 16 anos que foi vendido sem jogar no time. No último jogo ele fez gol e deu assistência. Sou gremista desde 1960. Muito bom, obrigado pela audiência. Carlos de Porto Alegre, ele fala do TT, né? Que estraçalhou, não estraçalhou o Tamoio de Viamão, estraçalhou o Real Madrid na Champions League, né? O Fúria mais embaixo, ele foi muito bem porque é um baita jogador, né? Mas pro Grêmio não servia, era muito jovem o TT. Se o Grêmio de agora fosse... Não, vamos de novo. Sabendo ler aqui é uma barbada. Luiz, desculpa, vamos de novo. Se o Renato de agora fosse treinador do Renato dos anos 80, o Renato dos anos 80 não teria jogado no time do Grêmio, diz o Luiz. É um pensamento. Fábio do Jardim Botânico, não dá pra entender o Grêmio ir de time misto hoje, sendo que jogou na quinta em casa e o jogo é em Curitiba. E só joga novamente na quinta que vem. O time tá em autossabotagem, concordo com vocês, Fábio do Jardim Botânico. Humberto Garcia, cobram muito dos jovens do Grêmio, mas como ter vontade de jogar se você sabe que poucos irão atuar regularmente? Aí segue o recado do Humberto. Bom programa, eu apoio o uso dos jovens da base e sugiro para o presidente Romildo mandar embora Robinho, Tassiano, Paulo Miranda e Cortez. Tem que aproveitar o Ferreirinha. Luiz Gremista participando com a gente. O Marcelo Vicente também ligado. Grande Marcelo, um abraço, obrigado pela audiência. Mandou o seguinte: o importante para o Inter hoje é não perder, até para dar tranquilidade ao trabalho do Cudê. Acho sim que é fundamental jogar bem. Abraços para vocês, grande programa. É o Marcelo Vicente. Grande Marcelo, obrigado pela audiência. Daqui a pouco eu trago mais uma sequência de recados da nossa audiência aqui pelo WhatsApp. Lembrando, antes de voltar a passar a bola pro Turcato, pro Juno e pro Gabriel, lembrando os jogos do Campeonato Brasileiro. A rodada começou ontem. O Corinthians o Corinthians jogou na quarta-feira contra o Vasco. É isso aí, a rodada começou quarta com Vasco 1, Corinthians 2. E teve a sua sequência ontem. O Red Bull Bragantino fez 2-0 no Goiás. O Ceará venceu o Curitiba por 2-1. E o Atlético Mineiro ficou no 0-0 com o Sport Recife. Deixa eu largar pro Juno essa, depois o Turcato e o Gabriel entram nesse papo também. Não dá pra começar a cobrar mais o Atlético Mineiro do Sampaoli, empatar com o Sport em casa, pra quem teve aí a semana pra trabalhar, é complicado, né? Concordo. Eu acho que a estratégia até ontem até foi um pouco acertada, né? Mas o time do Jair Ventura no Parque de Bus, do professor Jair Ventura, o Parque de Bus do Forró, conseguiu segurar aí o Galo, né? É do Frevo, é. Conseguiu segurar o Galo, mas vamos ver se agora o São Paulo vai pedir de repente um estádio, mais alguns 2, 3 jogadores aí, né? Cada derrota ele pede alguma coisa, né? Vamos ver o que ele vai pedir dessa vez aí. Quem sabe falta, sei lá, vamos trazer o Messi, o Cristiano Ronaldo, acho que tá pouco. Aliás, tem uma coisa que é curiosa, né? O Messi não dá que dá problema. Ah, é verdade, o Messi ele não se bica muito com o Messi, mas o Cristiano Ronaldo pode ser. Tem uma coisa que é interessante, né? Turcato e Gabriel também. O Atlético Mineiro, mesmo que tenha gastado muito, tá pra chegar aí um grande jogador, já chegou, falta jogar, que é o Zaratio. Mas é curioso, até foi uma leitura que o Mauro César fez dia desse na ESPN, eu concordo com ele. Tirando o Keno daqui a pouco, pela fase que vive, mesmo que o Atlético tenha investido muito nesse grupo, olha, não tem um jogador desse Atlético que tu pega e diga, não, esse é titular absoluto do Flamengo. O Atlético investiu muito, mas não tem um jogador tão diferenciado assim, né? Não tem, faltava muito pro Atlético antes do São Paulo também. O Atlético foi contratando a rodo, contratando pacote de reforço e tudo mais. Reforçou com bons jogadores, muito, às vezes mais do mesmo também. Para a estrutura de jogo do São Paulo, até acho que funciona, mas aí, por exemplo, pegou um Parque de Bus ontem com o Sport todo fechado, e obviamente o Sport vai jogar fechado contra o Atlético
contra o Atlético Mineiro. E, obviamente, ele vai jogar assim, o São Paulo reclama que jogaram fechado. O Atlético 25 bola em gol, mas aí falta realmente, não tem assim jogador que tu vê, tirando o Keno, que seria titular no Flamengo e tal. É isso, o Atlético tinha nada, agora tem um pouco tem um elenco bom, assim, razoável, mas não é suficiente. Eu não vejo como sendo suficiente para levar o Atlético adiante e joga só o Brasileirão, né? Eu acho que essa é a Galo crítica, né? Essa é a crítica, né, Gabriel? O joga só o Campeonato Brasileiro e não conseguiu abrir de Inter e Flamengo, né? O Galo, Oliveira, que além do Zaratio, que é muito bom jogador, Jogou. ele tá de olho em Adolfo Gait, do San Lourenço, 21 anos, atacante, camisa 9, que tá disposto a pagar 4 milhões e meio de dólares. Mas aí tem o seguinte, tem clube aqui no sul do Brasil que acha caro pagar 4 milhões e meio de dólares num garoto de 21 anos. Exato. De garoto de 21 anos, mas acha viável pagar quase 2 milhões de dólares num rapaz que vai completar 31 anos de idade em dezembro. Mas tudo bem. Eu não vou aqui contestar um cara que está chegando agora e que, assim como o Galhardo, que tem os mesmos 31 anos, pode deslanchar de fazer gol e ser o melhor momento da carreira dele. Não vou fazer isso. Vou apostar, vou acreditar. Como eu acreditei no André, como eu acreditei no... Até o Marinho, que eu sou um crítico, eu acreditei, enfim, mas a pauta é o Galo. Eu acho o Sampaoli um treinador de nível médio também. Eu não acho ele o inventor da bola, eu não acho ele o Guardiola sul-americano, eu acho ele um bom treinador, um cara razoável, mas o Atlético Mineiro tá se armando. O Atlético Mineiro, se der tempo para o Sampaoli trabalhar com essas contratações que estão chegando, ele pode render frutos. Eu acho que eu vejo assim, ó, o grande problema no futebol sul-americano é tempo. No futebol sul-americano, não. No Brasil, os caras contratam um estrangeiro, montam um time novo em 3 meses e querem que o sujeito seja campeão um semestre. Mas teve o Flamengo lá do Jorge Jesus. Sim, o Flamengo gastou. Não, tô te ouvindo, só para dizer, o Jesus foi exceção, né, Gabriel? Claro, exatamente. E o Flamengo, assim, deixa eu contar eu sei que vocês 3 sabem disso, mas talvez a nossa audiência aí, um ou outro não saiba. O Flamengo foi lá na Roma, buscou o Gerson, pagou 50 milhões de reais. O cara, ele jogava de ponta no Fluminense. O Jesus fez ele jogar de segundo homem de meio de campo. O cara é um talento. Vou te dar outra, então. Vou te dar outra do Jesus no Flamengo, então, tá? Ele admitiu pro Flamengo que não conhecia o Pablo Mari. Mas o que aconteceu foi o seguinte: o técnico anterior do Flamengo, que era o Abel Braga, ele entregou uma lista de reforços para a direção do Flamengo e nessa lista não tinha nenhum zagueiro, porque o Abel achava que os zagueiros que o Flamengo tinha estava mais do que bom. Chegou o Jesus e disse: não, a leitura tá errada, nós precisamos de um zagueiro que seja assim, assado, não vou indicar ninguém, mas eu quero essas características. E aí foi lá o departamento no Grêmio seria o CDD, no Inter o CAPA lá, mas enfim, o departamento de captação de jogadores jogou esses dados, esse estereótipo que ele queria e disse: tem na Espanha um rapaz chamado Mari, e o Jesus disse: não conheço, me dá o material do cara. O Flamengo deu o material para ele, ficou encantado, disse: não pode trazer, não importa se é espanhol, ou se é romeno, ou se é brasileiro, traz. E deu super certo. Isso é uma leitura também do técnico, né? Sim, assim, para concluir da minha parte, tá? Nesse bloquinho aí que nós estamos fazendo. Daqui a pouco o pessoal que tá me escutando não me conhece deve dizer: mas esse Gabriel aí é um gremista muito amargo, tá? Pelo amor de Deus. Não é isso. Não é isso. Eu sou fã do Romildo Bolzan. Eu acho que o trabalho dele é excelente. Ele tá conseguindo, ele tá fazendo o Grêmio em 2020 ser superavitário em plena pandemia. E ser superavitário é muito importante, porque isso mantém conta em dia, mantém salário em dia. O Atlético Mineiro tá com 30 dias lá que o pessoal não consegue ir na padaria comprar o pão deles, né? Fazendo aqui força de expressão, tá? Tô cometendo até um exagero. Mas o raciocínio é o que eu faço o seguinte,
Os 4 milhões, aproximadamente, que o Grêmio desembolsou com o Thiago Neves, por exemplo, que era válido, era sabido que ele não ia entregar nada. Ele já vinha de uma temporada horrorosa. O Grêmio, aqui, ó, eu não tô dizendo que tem, né, e que não tem, eu não tenho essa informação, tô aqui conjecturando. Mas com 4 milhões de reais, Juno, Turcato e Oliveira, tu contrata aí uns 15 olheiros e coloca os caras a trabalharem na América do Sul aí, e esses 15 olheiros, eles fazem o seguinte, eles descobrem, por exemplo, o Julian Álvares, com 16 anos da base do River Plate, diz para a direção do Grêmio, aqui, ó, tem um guri que daqui 4 anos vai valer 150 milhões de reais, vai lá buscar ele. É isso que eu quero, é só isso. É só, eu não quero mais nada, Não, o departamento de captação, né, Arthur, o Augusto, o departamento de captação do Grêmio eu até acho bom, eu até acho forte. A questão é essa, né? O departamento de captação consegue encontrar um Luan no interior de São Paulo, recém saído do futsal, e trazer para Porto Alegre. Ele consegue encontrar o Everton Cebolinha jogando lá no Nordeste. A captação do Grêmio eu acho muito boa. O problema é que tu tens um TT, por exemplo, que é daqui, que queria jogar, e os caras, não é muito novo, manda embora, tá se fresqueando muito. Vem cá, não é assim, o cara é extra classe, né? É isso aí, e parece que o Grêmio quer jogador, não, tem que ser jogador que chegue e resolva. Então, aí vai lá, pega os medalhões, pega o cascudo. Pô, o TT, em 2018 chegou o Marinho, em 2019 o Marinho começou a titular em 2019 na ponta direita, na Libertadores. O TT não podia ter começado ou tido chance no Gauchão, o Grêmio pegou e vendeu ele por causa da birra, porque não vai subir na marra. Mas, pô, por favor... Qual é o plano para o Guri subir com 20, 22 anos, 23? O Ansu Fati e o Pedro jogaram ontem o Super Clássico, o Barcelona e Real Madrid com 17 anos jogaram. O Ansu Fati fez gol ainda. 17 anos jogando o Barcelona e Real Madrid. E o cara não pode com 20 anos jogar contra o Vec? Ah, não. Alguém mandou essa semana e eu concordo. Se o TT tivesse no Grêmio, ele tá jogando no time de transição ainda. E é por aí. Acontece. Entrar, ia fazer o gol O Ferreira é um jogador de 23 anos, né, gente? O Isaac, que alguns começam até a cornetar, embora ele tenha surgindo bem, feito gol em Grenal, enfim. O Isaac tem 23 anos. O PP, gente, pra quem não se deu conta, daqui 3 meses, cara, 3 meses é um piscar de olhos. Daqui 3 meses, o PP, titular do Grêmio, melhor jogador do Grêmio hoje, vai fazer 24 anos. 24 anos. O PP, ele pode há no mínimo 2 anos. Ele pode. Olha só, o PP ele podia, só um pouquinho, o PP ele podia, há no mínimo uns 2 anos, ter sido titular do Grêmio. O Grêmio o ano passado inteiro, e eu nem vou contar o TT, vou ficar só no PP. O Grêmio podia, em todo o ano passado, ter PP de um lado e Cebolinha de outro. Não quis. Sim. Não, o seguinte, vende o Everton em 2019 por uma grana bem grande pro Napoli, que era naquele momento, e bota PP de um lado, TT do outro, e prepara o Ferreira, prepara o Guilherme Azevedo, prepara o Elias. Porra, o Elias que é bola, hein? Mas assim, ó... Sim, mas vai subir quando for mais velho que nós dois juntos, Gabriel. Não, aí é um exagero. Mas talvez eu tenha sido um pouco amargo com o setor de captação do Grêmio. Não, eu concordo também que o setor de captação do Grêmio é muito eficiente, funciona. Mas é isso que vocês estão falando. Sobre o TT, eu tenho um pequeno parênteses. Eu acho que ali foi um pouco de culpa talvez do clube, mas é o seguinte, ó, o Guri bateu a marra, cantou, e aí eu acho que tem um pouco de gestão de grupo também, entendeu? E a gente sabe que o empresário do TT lá, o Pablo, não é flor que se cheire. Enfim, eu ainda acho que o Grêmio saiu com saldo positivo nessa história, porque vendeu o rapaz a 10 milhões de euros, tem mais 15% de futura venda aí. Beleza, mas o Grêmio não é banco, né? O Grêmio não teve o retorno financeiro do cara. Se bota o cara pra jogar, ia vender também tão bem quanto ia ter o retorno dentro de campo. Podia ter vendido. O planejamento era vender o Everton em 2019 por mais dinheiro e usar a TT e PP, era isso que tinha que ter acontecido. Mas olha só, o empresário do TT, que é o mesmo do Ferreira, o Pablo Bueno,
Eu concordo que ele não é assim o cara mais tranquilo de lidar do mundo. Mas eu entendo o lado dele, ele defende o dele. Ele tem um jogador que ele sabe que é acima da média e queria que jogasse. E não era ele, tá? A gente também trouxe informação no ar, o Rafael Pfeiffer inclusive deu com detalhes isso na época. O Maicon, não foi o Cristiano Oliveira que chegou lá e disse que tinha que jogar o TT. O Maicon, que na época era o capitão do Grêmio, ele chegou pro Renato e disse: Renato, esse rapaz tem que jogar. Eu vi o treino dos guris, o cara naqueles jogos dos jogadores que ficam no banco contra o time de transição. Sim. O TT acabou com a gente, cara, ele tem que jogar. E o Renato naquele momento achou que fosse o TT colocando pilha nos mais velhos e querendo cavar a grito o lugar dele. O Renato se mordeu. Só que naquele momento é o seguinte, aí entra a palavra, o termo que alguém usou que eu concordo, é gestão de grupo. O cara não vai jogar na marra? Não vai. Mas, cara, desculpa quem pensa que todo mundo tem que ser tratado igual, tá? O futebol não é assim. No futebol, quem é melhor tem que ser tratado diferente. Desculpa, não é um socialismo que se vive. Não é tudo igual sempre. Se o cara é diferenciado, se o cara é acima da média, claro, o cara não pode ser tratado como a maioria. E o TT, quando ele saiu do Grêmio, o salário do TT é um salário que pra nós, pra grande maioria da população brasileira, é um baita salário, mas que pro futebol não. O TT no Grêmio saiu ganhando R$6 mil por mês. Tinha jogador, como tem até hoje, no time de transição do Grêmio, ganhando 50. E o TT dizia: vem cá, eu sou o melhor jogador desse troço. Desde o Sub-15 eu sou destaque da seleção brasileira, eu sou o Furacão TT. A maior esperança da base do Grêmio sou eu. Eu vou ganhar 10 vezes menos do que os outros? Tá errado, né? Quero jogar. Ou então me vende. E o Grêmio vendeu. É um absurdo, e não tem como o cara achar que isso foi certo. Porque vendeu um guri sem jogar e tal, vai, o guri não joga nada. Mas, de novo, é a mesma coisa que tu faz, toma decisões baseadas no que é previsível. Era previsível o Inter ser segundo, por isso botou o time reserva. É previsível que o TT vai jogar bem, então nós vamos valorizar o guri. Fora, o guri tem uma joia na base, e aí tu prefere usar o Marinho, aí tu não escala, aí tu deixa o guri embora. Eu fico doente da cabeça com isso. Não, porque é um potencial desperdiçado absurdo, assim, é a vergonha. O Grêmio é gerenciado na base da birra, talvez. O Renato foi com birra. Falou: não, já que eu sou comandante, vai ser como eu quero. Tá ruim da cabeça. Vamos dar um paracetamol pro Turcato aqui. Vamos fazer um intervalo. Nós temos que fazer, tá? Vamos dar um Dorflex pra ele. Tem que fazer um intervalo, mais uma inserção política aqui no programa. E lembrando que na volta, como a gente sempre tem feito, na volta do intervalo, sempre recados do WhatsApp da nossa audiência. Eu vi que tem bastante chegando. Vamos trazer uma leva aqui depois do intervalo. Tem gente de fora do Brasil participando. Tem gente de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Florianópolis, de tudo que é lugar, até da Lua. Tem gente participando do Posse de Bola. A gente já volta. Você está ouvindo na Guaíba. Posse de Bola. 2h29, Posse de Bola voltando. Eu quero daqui a pouco colocar para a bancada aqui uma repercussão do sorteio da Libertadores, né? O Grêmio contra o Guarani do Paraguai, o Inter contra o Boca Juniors. Mas antes disso, como prometido, recados chegando no programa. Só lembrando que o Inter jogou 5 partidas com reservas no Brasileiro. Celso Busato de São Paulo. Bastou o Musto voltar para o time, o Inter voltou a perder. Douglas de Novo Hamburgo. O Musto, aliás, o Cuesta também, né? O Cuesta tá dando uma entregada por jogo. É isso que fala o Valério aqui, ó, de Eldorado. A empresa de entregas Musto e Cuesta Limitada vai fazer mais uma hoje. O Valério de Eldorado tá brabo com essa dupla de argentinos do Internacional. Boa tarde, Cristiano Oliveira, melhor comentarista dos Pampas. Obrigado. Anderson de Novo Hamburgo. No Sub-20 do Inter tem o Vinícius Melo, atacante de origem, tem grande futuro. Seguimos na escuta, Inter 2-0, Anderson de Noia. Fiz jogo dele, Anderson, tem razão, é bom jogador. Ouvindo a Guaíba, tá aí o sinal das 2h30 da tarde. Horário aqui em Porto Alegre, porque o nosso ouvinte tá em Massachusetts, nos Estados Unidos. Tô ouvindo a Guaíba desde o Concentração. Lembro que os grandes times brasileiros nos últimos 60 anos tiveram grande participação da base. E aí ele lembra desde o Santos de Pelé até a Academia do Palmeiras, passando pelo Inter do Falcão, Flamengo de Zico, o Enio Andrade no Grêmio e por aí vai, diz o nosso ouvinte Lowell.
Aliás, é o João Grando, gremista guaibeiro de Lowell, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Obrigado pela audiência, tá? Ligado com a gente nos Estados Unidos. O problema é só um. Hoje não é o presidente que manda, é o técnico, diz o final 1410, que está participando com a gente, assim como o Elielson de Florianópolis, o Paulo de Canoas e por aí vai. Tem muita gente participando com a gente. O que ele mandou? Mandou uma foto aqui, ó. É o Paulo Porto de Canoas que tá ligado com a gente. Valeu, obrigado, Paulo, que não é o técnico, embora Paulo Porto também seja o nome de um técnico do interior do Rio Grande do Sul. Gabriel Pereira Reis, deixa eu começar contigo, depois eu emendo com o Turcato e com o Juno. Grêmio e Guarani do Paraguai, sorteio da Libertadores. Eu gravei um vídeo sexta de tarde, falei no Ganhando o Jogo, porque eu vi muito gremista dizendo assim, ó, o sorteio foi bom pro Grêmio. E eu tenho batido numa tecla que é a seguinte: calma, não é jogo jogado, o time dos caras não é bobo. Tem Raul Bobadilha, tem o Romanha, que eu acho um bom zagueiro, tem o Cecílio Domingues, o Gustavo Costas, é um técnico absolutamente competente. Vamos com calma, né? Guarani do Paraguai não dá pra dar o jogo como favas contadas, né? Oliveira, eu vou citar uma frase aqui e eu vou te dar duas opções para ti, para que tu nos responda de quem é a frase, tá? Tá. Combinado? Ibsen Pinheiro. Olha só, Vai. a frase. Olha a frase. Eles estão bem encaixadinhos. O Pintado está fazendo um grande trabalho. Serão 2 partidas muito difíceis. Confiamos no carisma do nosso técnico para bons jogos. As duas opções que eu te dou para tu adivinhar quem é o autor dessa frase, tá? Tim Maia ou Cláudio Oderich, vice-presidente do Grêmio? Quem disse essa frase? Foi o Cláudio Oderich. Os caras me mandaram... O Tim Maia, o vice-presidente nunca falaria isso. Tim Maia. Pois é. Carisma. Carisma. Estamos falando de um show de humor para carisma. Os caras me mandaram essa frase hoje aí. É só entregar colete, não precisa treinar o time. Não. Falar uma fiada e é isso aí. Tá dentro deles. Carisma pode ser sério, é um troço tipo, complicado. Carisma é brabo. Isso é que nem quando um time vai atrás de um técnico e qual é o perfil. Não, o cara tem que ser sanguíneo. Mas vem cá, sanguíneo não é perfil, né? Mas enfim. Não, isso aí é... E sabe o que é isso aí? Isso é a mesma coisa que eu dizer que eu vou lá no açougue, o meu açougueiro, comprar carne com ele, porque ele é um cara carismático. Pelo amor de Deus. Gente boa e tal. É por não. Aí. É por aí, não. Carisma como diferencial é brabo. Pra um ator pode servir, né? Pra futebol não, né? Exatamente, é o que eu digo. Mas eu acho que o Grêmio, sabe o que torna esse jogo mais difícil? O futebol do Grêmio. Se o Grêmio estivesse apresentando um futebol um pouquinho melhor, talvez o desafio contra o Guarani não fosse tão difícil. Mas não. O Grêmio precisa jogar mais. E o Grêmio, para sorte, tem aí quase 30 dias para se ajustar. E é possível. É possível. Pois é. Com carisma ou sem carisma, o Grêmio precisa trabalhar melhor, precisa competir mais, precisa ser mais veloz, precisa ser mais inteligente para preencher espaço, para criar e atacar espaço. O Grêmio não tem isso. Eu acho que o Guarani havia possibilidades piores, né? Pegar o Del Valle, LDU, seriam adversários piores para o Grêmio, sim, e acho que a melhoria que o Grêmio pode ter talvez não fosse suficiente. Acho o Guarani um time bom, não é? Porque às vezes no sorteio é muito mais fácil olhar simplesmente a camisa e dizer esse foi bom, esse foi ruim. A menos quando é muito óbvio, tipo o Del Valle da vida, porque fez no Flamengo, por exemplo. O sorteio não foi ruim pro Grêmio, poderia ser pior, mas é um jogo acessível, mas o Grêmio precisa melhorar. O problema do Grêmio hoje, para esse confronto, é o próprio Grêmio, que não joga nada, é lento, é um time extremamente lento, é um time que não tem transição, não consegue criar espaço. Então, assim, é um confronto médio. O Grêmio, se melhorar, ele passa.
mas para jogar com uma LDU numas quartas finais, Pois é. aí não sei. Tá, aí que tá. Eu já vou perguntar pro Juno também sobre Inter e Boca Juniors, que é uma projeção mais difícil, mas ainda pra seguir com esse papo do Grêmio. O Gabriel disse que o Grêmio vai ter tempo pra trabalhar pra esse jogo do Guarani. E eu quero te colocar o seguinte, Augusto Turcato. Tu confias mais no Grêmio evoluindo de que forma? Alternativa A, com tempo pro Renato treinar e resolver no treino, ou alternativa B, sem tempo para que o Renato resolva na conversa? Pois é, porque dá tempo para trabalhar, mas a qualidade do trabalho, a gente não consegue confiar na qualidade do trabalho. Eu acho que o Grêmio tem que mudar algumas peças, e isso se pode fazer poucos treinos e tal. Não vai ter tempo para trabalhar, vai ter tempo entre o jogo e outro. Vai ter tempo entre o fim da primeira fase e a fase de grupos, porque vão continuar vários jogos, né? Vai ter Brasileirão, vai ter Copa do Brasil. Então não vai ter tempo para trabalhar. Mesmo que tivesse tempo, qual é a ideia de time que o Renato tem? Eu acho que ele podia investir no 4-1-4-1, e ele simplesmente descartou esse esquema para poder acomodar o Robinho, por exemplo. Provavelmente ele vai ficar no 4-2-3-1 para botar o Jean, mas aí o Jean aquece 2 semanas fora. O Alisson o Grêmio foi caçado em São Paulo, o Alisson vai ficar 1 mês e meio fora, provavelmente. Então, que ideia de Grêmio que ele tem, não sei. Acho que tempo para trabalhar não vai fazer diferença. Eu vou te dizer uma coisa, eu não sou um grande fã de teoria da conspiração. Aliás, aqui no intervalo agora, o Leonel de Souza, nosso operador, chamou. Eu não sei o que rolou, algum exemplo de alguma coisa na Lua aí, ele disse, enfim, lançou a teoria que já é clássica, que o homem não foi pra Lua, uma teoria da conspiração, tá? Eu não sou muito adepto de teoria da conspiração, acho que o homem foi pra Lua. Agora, no caso do Jean-Pierre, eu não sei, cara, tem alguma coisa aí que não tá bem explicada, porque não pode, tem coisa errada, ele não pode estar sempre machucado, tem alguma coisa aí que não tá bem explicada no que diz respeito ao Jean-Pierre. Mas Juno Martins, Inter e Boca Juniors, o que é que dá pra esperar? Claro que encarar uma Bombonera vazia é muito mais tranquilo do que encarar uma Bombonera lotada, mas e aí, o campo? Antes de eu falar do Boca do Inter, só uma percepção sobre o Grêmio. Eu acho que o Renato hoje ele pensa muito mais e se apega muito mais na instituição do jogador dentro de campo do que fazer um trabalho coletivo ali para a organização ofensiva e defensiva do time. Pelo menos é o que me parece, assim, que ele tem feito nesses últimos anos, né? Até com os jogadores que ele tem buscado aí como no mercado para rechear o grupo. Uhum. Já entrando na questão do Inter, acho que vai ser mais um grande jogo. Acho que é um adversário que tem demonstrado um bom futebol. Eu vi, acho, 2, 3 jogos do Boca, confesso que eu não vi tantos. É um time que tem uma defesa muito consistente, muito forte. É um time que com um contragolpe muito rápido, com o Salvio, até com o Tevez, está jogando muito bem. Tem jogadores bem interessantes, mas eu acho que o Inter, de acordo com as debilidades do que o Boca tem apresentado, eu acho que o Inter pode, de repente, vender caro, ou até se classificar assim. Mas é aquela coisa, né? O Boca Juniors, ele se transforma na segunda fase da Libertadores, é um outro time. E mesmo que a Bombonera não tenha torcida para ajudar e empurrar, eu acho que vai ser um confronto bem difícil e de repente o Inter pode estar dando adeus aí à competição. Vai ser bem difícil esse confronto. Eu não sei o que pensar. Nunca existe um momento bom para pegar o Boca, né? É absurdo pensar isso, ainda mais em Libertadores. Mas num cenário onde o Bombonera vai estar vazia, é o momento menos ruim para pegar o Boca Juniors. Né? Com certeza, concordo. Mas mesmo assim, mas né? É o Boca, não adianta. Eles jogaram agora os últimos jogos aí também sem torcida e jogaram bem, né? O time é bom e é o Boca Juniors. 16 jogos em mata-mata com brasileiros, 13 classificações, né? Ao longo da história toda da Libertadores. E se tu pegar o seguinte, tradição, o time bom. Tu pega o retrospecto do Boca Juniors esse ano, alguém me comentou esses dias, eu não tinha conhecimento que o dado assim era tão impressionante. É absurdo. O Boca ele não perdeu esse ano, né? Não. Então assim, é um negócio impressionante. É claro, passou por muito tempo parado. Ele teve arrancada para ganhar o argentino no final, aí ficou um hiato grande e na volta também não perdeu. A última derrota fase da Libertadores, a última derrota do Boca tá aqui, ó, 8 de dezembro de 2019, Rosário Central 1, Boca 0. Depois disso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
Cara, são quase 15 jogos antes da parada, da pandemia, e depois mais 1, 2, 3, 4, 5. E o Boca não perde, não tem jeito, né? E não toma gol também, né? Não. Na Libertadores tomaram apenas um gol. Sofreram um gol. E fizeram 10. Um time é um time bem forte, com camisa forte. Obviamente o sorteio não foi bom pro Inter. Eu não boto na conta de poupar o time contra a Católica. O treinador teria feito isso igual. Já estava desenhado o segundo lugar e começou o sorteio agora, pode acontecer tudo, né? Eu achava até mais legal o método do primeiro pegar 10/6. Um gol já mudava tudo, todo mundo ficava que nem louco na última rodada. Isso era legal, e copiaram até isso da Champions League. Acho que perdeu um pouco do charme, digamos. Né, Gabriel? Não, eu acho assim, ó, o caminho do Internacional não é brincadeira, né? Porque tem o Boca Juniors, depois tem o Flamengo, se eventualmente o Flamengo passar também. O Racing. E aí depois tem um enfrentamento que, se ocorrer, né? Pode ser um Santos, pode ser uma LDU ou pode ser um Grenal, uma semifinal. Ou pode ser o Guarani. O Guarani. Né? Mas aí, se o Internacional chegar numa semifinal de Libertadores e pegar um Guarani numa semifinal, aí é 2, 3 carteiras de cigarro num jogo só. Mas olha só, é que se a gente imaginar esse confronto, se a gente imaginar o Guarani numa semi, vamos lá, vamos viajar, tá? Vou imaginar o Guarani do Paraguai numa semifinal. Imaginar o Guarani numa semi significaria dizer que o Guarani, que já eliminou o Corinthians na fase anterior, se classificou no grupo que tinha o Palmeiras, tinha altitude, um argentino, que era o Tigre, teria eliminado o Grêmio nas oitavas e teria eliminado o Santos ou o LDU nas quartas. Chegaria com um know-how interessante. O que pra mim tá muito claro, o que pra mim tá muito claro, gente, é que o lado da chave que ficou a dupla Grenal é um lado muito mais forte do que o outro. Porque do outro lado, vamos lá, Del Valle, Nacional, Atlético Paranaense, River, Libertad, Jorge Wilstermann, Delfim e Palmeiras, se a semifinal não for River e Palmeiras, será uma surpresa, certo? Sim. O Del Valle tem qualidade, sim. Só que é o River Plate que ele pega. Se pegasse o Palmeiras, a gente acreditaria no Del Valle um pouco mais. Mas a semifinal tem que ser River Plate e Palmeiras. O Palmeiras não ir pra semifinal é uma vergonha. É uma vergonha. Em condições normais de temperatura e pressão, o River tá na final. O River tá na final. Eu acho. Pra mim é isso. Eu só não sei se a gente vai aplicar a CNTP no caso do Palmeiras, porque nas quartas vai ser ou o Libertad ou o Jorge Wilstermann. E aí eu acho que Jorge Wilstermann. E aí não tem CNTP, né? Que são as condições normais de temperatura e pressão. Eu acho que o Jorge Wilstermann é um time melhor do que o Libertad, sim. Eu acho que passa. Mas, também não sei, né? Quem que o Palmeiras vai botar de treinador, a gente não sabe, é incógnito. Não, pra mim é isso aí, gente. Pra mim, o outro lado da chave, se a semifinal não for River e Palmeiras, eu ficarei surpreso. Sim, é o choque. Pra mim, de um lado é River e Palmeiras. De outro lado é tenso, porque é só pauleira, né? É Guarani do Paraguai. Flamengo e Boca, LDU, umas quartas, Santos. Inter e Flamengo, umas quartas. Imagina. É só casca grossa. Imagina. E eu digo o seguinte, ó. Se o Guarani chegar nessa semifinal aí, ó, é obrigação ir pra final, hein? É obrigação. Toda a campanha que fez. É obrigação. Eu só vou te dizer uma coisa dessa chave dos brasileiros aí, exceto Atlético Paranaense e Palmeiras, tá? Inter e Boca, pra mim, nesse momento, se o jogo fosse hoje, e olha, fala alguém aqui que gosta do trabalho do Cudê, mas pra mim, se o jogo fosse hoje, eu apostaria mais no Boca do que no Inter. Racing e Flamengo, mais no Flamengo do que no Racing. Grêmio e Guarani, cara, o Grêmio tá jogando a bolinha curtinha, difícil de projetar. Mas aqui, ó, LDU e Santos, tenho visto muitas pessoas dando o jogo como favas contadas. Eu vou te dizer um negócio, eu aposto pra esse jogo mais fichas na LDU do que no Santos. Eu também. É que o LDU tomou 3 do River Plate, mas River Plate vai na China América, provavelmente. LDU jogando lá no estadinho deles na altitude. Eu confio no LDU também. A LDU é um time bastante forte. E outra, passou num grupo que era um grupo ali, tirando o binacional, era um grupo muito equilibrado, né? Um grupo com São Paulo e com River Plate. E a LDU chegou a tocar 4 no São Paulo, né?
Tocou 3 no River Plate. Tocou 3 no River da primeira rodada, Não é um time fraco, não. Rodada. Não é um time fraco, não. Não. Bom, Não, LDU é um time interessantíssimo. E 3 equatorianos, né? Mesmo número de argentinos. 3 equatorianos passaram. é isso aí. Acho que nunca passou tanto equatoriano. Não, primeira vez na história que passam 3 equatorianos. O Delfim, a LDU e o Del Valle. O Del Valle é outro, né? Que as pessoas continuam, não tem camiseta, não tem tradição. Pra mim, o Del Valle passa pelo Nacional. Não tem camiseta até ganhar. Não tem camiseta até ganhar. Aí ganha. Passa a ter camiseta. E já ganhou a Sul-Americana, né? Exato. Não tem camiseta até começar a ganhar. E já ganhou. Del Valle tem dia vai trabalho, ganhar. né? Tem trabalho, isso aí tá todo mundo vendo. Quem desdenha do time tá errado, me desculpe. As pessoas Mas são tem trabalho. preguiçosas porque olham camiseta, né? Pra dizer, é fraco. Esse é o grande problema. Sabe que isso é uma coisa interessante? No grupo do Atlético Paranaense, com todo o respeito ao Atlético Paranaense, mas os 2 clubes com mais camiseta ficaram de fora. Penharol e Colo-Colo. É claro, eram de fato os 2 mais fracos do grupo. Gente, passou o tempo, pra mim pelo menos, em que camiseta ganha jogo, não ganha. O que ganha é trabalho, ganha qualidade. O técnico do Del Valle, o Miguel Ángel Ramírez, ele recusou uma proposta de um time que tem muito mais tradição que o Del Valle, que foi o Palmeiras. Porque ele achou mais sério o trabalho no Del Valle do que no Palmeiras. E aí tá correto. E alguém vai dizer que ele tá ganhar errado. o quíntuplo que ia ganhar no Palmeiras, mas e aí? E aí ia ter que pegar uma semi-bomba aqui no colo dele pra certamente tentar ser campeão no mínimo da Copa do Brasil, uma pressão, condições de trabalho que, cara, as notícias rodam o continente todo. Você só sabe como é que é trabalhar no Brasil, a pressão, falta de tempo e tal. O cara tá lá no Del Valle, um trabalho estruturado. Ele sabe que ele tá numa vitrine, que daqui a pouco ele pode ir para um Boca Juniors, pode ir até para fora do país. Eu acho que vai ser um Eu não caminho achei natural errado. pra ele até, né? Como? Eu acho que vai ser um caminho natural pra ele até, porque ele tá como destaque. Ele é no Del Valle há espanhol, algum né, tempo. também, então o caminho natural certamente pra ele vai vai ter ser as pegar um portas grande abertas. argentino ou pegar um brasileiro nos próximos anos. E nada impede que, mesmo que ele tenha negado o Palmeiras, que ele pegue algum brasileiro agora em fevereiro já, quando acabar a temporada. Pode ser, ou Sim. a Major League Soccer também, enfim. O trabalho dele tá pro mundo inteiro, então não precisa abraçar o projeto bom, mas duvidoso do Palmeiras nesse momento, né? Não, e bastante. Eu acho que ele fez certo, no final das contas. Bastante duvidoso. Eu concordo. O Palmeiras tem dinheiro, estrutura e um potencial desperdiçado enorme, assim. Contratando treinadores duvidosos, dando emprego pro Luxemburgo. Foi 12º com o Vasco em 2019. Por causa de um jogo naquele 4x4 com o Flamengo, eu tenho certeza que ele foi contratado por causa daquele. O Lula está de volta, por favor, Luxemburgo. Gente, olha só. A única questão boa do Luxemburgo. Tem alguém com o microfone ligado aí e tá dando uma interferência. Eu acho que tem alguém digitando aí, tá dando uma interferência meio pesada aí. Então é só fechar o microfone quando não. Aí, melhorou. Não, piorou de novo. Então é só uma interferência que tá dando aí nessa. Um ruído que tá dando. É só fechar o microfone aí, agora melhorou. Pra essa parte final aí, porque eu preciso dar uma acelerada, porque é o seguinte. Faltam 11 minutos pras 3 e eu sei que tem um recado final de cada um, tem break pra fazer. Então deixa eu dar uma acelerada, uma pisada nessa parte final, trazendo alguns recados também. Vamos deixar o break pra depois. Só uns recadinhos aqui então. Ó, Sandro de Bagé, sessão abraço aqui no final do programa. Final 2975 mandou o seguinte: ignorou o meu comentário. Cara, desculpa, manda de novo aqui. Eu acho que eu apaguei sem ler, desculpa. 2975, manda de novo por aqui. Saudações, equipe Maria Colorada ligada com a gente. Valeu, Maria. Douglas de Novo Hamburgo também tá ligado. O Luiz Gremista também participando do programa. Final 6558 também ligado. Wagner Kuhn de Charqueadas. Também tinha percebido esse ruído do teclado aí. Obrigado, Wagner. Participando com a gente. Pedro Henrique de Campo Bom, torcedor do Grêmio, mandou o seguinte: é difícil time misto contra o Atlético. É o misto frio que vai mandar em campo o Grêmio hoje. São alguns dos recados que chegam na parte final. 2:10 da tarde. Deixa eu puxar aqui um recado final do Gabriel Pereira Reis pra gente fechar esse posse de bola de hoje. Já agradecendo a tua participação com a gente, Gabriel. Oliveira, obrigado, um abraço pro Juno, pro Turcato, gostaria de deixar um abraço aqui pro pessoal também, pro Léo Miller, Guaibeiro, pro Nego, meu amigo que tá de aniversário, pro meu primo Edu que tá na audiência, pro Cabelinho lá de Canela,
pro Marcelão e não podia deixar também, né, pro amor da minha vida, Camila, que está estudando neste momento, terminando o seu TCC, e dizer que acredito, apesar de tudo, numa vitória hoje à tarde contra o Atlético Paranaense. Oliveira, brigadão pelo convite, viu? Estamos sempre à disposição. Valeu. Faltou só o beijo da Xuxa. Valeu, Gabriel Pereira Reis. Essa fase do TCC é uma fase tensa aí mesmo. É uma fase difícil, mas enfim, temos que passar por ela. Augusto Turcato, obrigado pela participação. Obrigado, Cristiano. Estamos à disposição também sempre quando precisar. Queria mandar um abraço pro Juliano Reis, amigo meu e do Gabriel também, tá na escuta. O Felipe Lopes, o Roger também. Abraço pro meu pai, que eu acho que tá ouvindo. Falei pra ele ouvir, não sei se ele tá ouvindo. E pra minha namorada Júlia também, que acho que não tá ouvindo, mas eu disse pra ela ouvir também. E é isso aí. Grande abraço. E ao contrário do Gabriel, se o Grêmio ganhar hoje, eu vou ficar bem surpreso. Juno Martins, direto de Portugal. É em Lisboa mesmo que tu tá, Juno? Não, tô no Porto aqui. Tá no Porto. Mais do Norte. Boa, Isso. muito bom. Então, obrigado pela participação. Aí uma temperatura, no meu caso, que eu prefiro o frio em relação ao calor, uma temperatura muito mais agradável aí em Portugal do que aqui em Porto Alegre, onde chegamos nesse momento a 32 graus, um horror. Obrigado, viu, Juno? Eu que agradeço o convite. Aqui tá friozinho, mas chove bastante aqui, né? Aqui no inverno chove quase 100 dias aqui. Esse é o problema. Mas obrigado pelo convite aí mais uma vez, aqui tá participando da Guaíba. Para mim, uma das rádios aí que fala de futebol, para mim eu sempre escutei desde criança. Obrigado por estar participando. Vou deixar um abraço aí pra galera que tá me escutando, meus amigos, o Juliano, o pessoal lá do grupo do Cartola. A gente tem uma resenha boa. Pra Vanessa, minha namorada também, aqui, que tá sempre me dando um apoio. E ela e o Gabriel tentam me convencer algumas coisas, mas não rola. Mas é isso, obrigadão aí. Quem quiser me escutar, leia algumas coisas que eu falo sobre futebol, tô lá no Twitter e também no Catimba Podcast. Grande e também aqui Juno, pelo pessoal da Pro Scout e no MW. Falasse do grupo aí do Cartola, eu só me lasco nesse troço, mas enfim, não é assunto pro momento. Pra quem quiser acompanhar esse pessoal que participou com a gente no Posse de Bola nas redes sociais, aqui no Twitter, ó, @TurcatoAM, é o Twitter do Turcato com um T no final, não são dois, é TURCATOAM, @o Juno Martins no Twitter, o Juno Martins, e também o Real Gabriel Reis. O pessoal tá sempre no Twitter participando lá com a gente, tá certo? São 2h54, tenho que fechar o Posse de Bola de hoje. Lembrando pro pessoal o seguinte, tá? Agora às 3 horas tem Guilherme Kepler com o Guaíba Notícias. E aí, Cristiano Silva com Esperando o Futebol, desde agora às 3 da tarde, porque depois, 6h15, a bola rola pro duplex da Rádio Guaíba pra Inter e Flamengo, Atlético Paranaense e Grêmio. Valeu, Gabriel Pereira Reis, valeu, Juno Martins, valeu, Augusto Turcato. Você fica ligado com a gente, porque a tarde de futebol aqui na Rádio Guaíba, ela tá só começando. Abraço, continue ligado.